Fala, meus nobres amigos concurseiros e concurseiras. Pessoal, a gente vai dar início a mais uma aula de conhecimentos locais do município de Croatá, Croatá da Serra. Município este que abriu o edital, está com o edital aberto. O prazo das inscrições foi até o dia 5 de janeiro. Então já encerrou o prazo de inscrição, foi até o dia 5 de janeiro. E a gente vai dar início a mais uma aula. Essa é a segunda aula de conhecimentos locais, segunda aula. No nosso canal tem a primeira aula, e isso aqui é um reforço, uma segunda aula de conhecimentos locais, para você chegar bom no dia da prova, para você chegar altamente preparado para o dia da sua prova. Então a gente preparou um conteúdo bom, pessoal. Conteúdo resumido, que vai deixar você de cara pro gol. Então, você que não adquiriu o seu material ainda, nós temos o material completo, todo em PDF, resumido, aquele de reta final, aquele que vai colocar você para acertar a questão de verdade, pessoal. A gente vai deixar o link do nosso grupo na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato conosco. E a gente vai dar início à nossa aula, pessoal. Conhecimentos locais, isso aqui são os aspectos econômicos. Nosso primeiro tema, aspectos econômicos. Tripé econômico do município de Croatá. A economia ela é baseada em quê? Em três pilares. Três pilares, que são o setor terciário, setor primário e o setor secundário. O setor terciário é o serviço e administração pública. O setor primário, agropecuária. E o setor secundário são as indústrias. O setor terciário, ele é o maior componente do PIB municipal, aproximadamente de 60 a 70% do PIB do município. Isso inclui comércio local, educação, saúde, máquina pública, é uma grande empreendedora. No caso, o município, serviços e administração pública, no caso, por exemplo, a prefeitura. E tem o setor primário, que é a agropecuária. Embora o valor bruto possa ser menor que o serviço, o setor é o que define a identidade, a dinâmica da cidade, com fonte nos pesos de exportação, geração de emprego no campo. A gente vai ver tudo isso logo mais no nosso material abaixo. O setor secundário, ainda em crescimento, ele é focado principalmente em agroindústria, no caso das indústrias, nas empresas do município, processamento de alimento e construção civil. O fenômeno do cultivo protegido, Croatá não faz apenas agricultura comum. A cidade ela é referência em tecnologia agrícola. Tecnologia agrícola. No caso das estufas, o cultivo protegido. O uso de estufa permite produzir o ano todo, protegendo as plantas de praga e variação. No caso lá, isso faz muita estufa, isso aqui, estufa, para proteger das pragas, dos insetos. Os principais produtos são o pimentão, o tomate, a fruticultura, a floricultura também, o pimentão. O Croatá é um dos maiores produtores do estado, com variedade em alta produtividade. O tomate, grande volume destinado a Ceasa e estados vizinhos, no caso a Ceasa de Fortaleza, lá de Maracanaú. A fruticultura destaca o maracujá, banana, batata doce. A floricultura, aproveitando o clima frio da serra, há uma produção de flores ornamentais, igual no caso de São Benedito. São Benedito é o maior produtor de flores do estado do Ceará. A dinâmica comercial e logística, conexão com a Ceasa, a maior parte da produção de hortaliça de Croatá é escoada para a Ceasa de Maracanaú, como eu acabei de falar, lá na cidade de Fortaleza, servindo como base de abastecimento para todo o estado do Ceará, até para o Piauí e Maranhão. Cinturão de hortifruti granjeiro, Croatá compõe como junto São Benedito,
Guaraciaba, Tianguá, um dos polos agrícolas mais produtivos do Nordeste. Indicadores e potenciais de crescimento, nosso quarto tópico, PIB per capita, tem apresentado crescimento constante devido à modernização da agrícola, né? Ele tem apresentado crescimento, o PIB do município. Novas fronteiras do município. O município ele começa a atrair atenção para o turismo também. Turismo de negócios agrícolas, investimento em energias renováveis, dada sua localização estratégica, no alto da Chapada da Ibiapaba, né? Vamos prosseguindo. Aqui eu fiz um quadro resumido, quadro de resumo. Principal produto, hortaliça, pimentão e tomate. Tecnologia, uso extensivo de estufa. O mercado, abastecimento regional, exportação estadual. Tendência, expansão de floricultura. Aí eu fiz aqui um esquema também que podemos dividir em ciclo, 4 ciclos. Coloquei insumos e tecnologia o início, né? Para produção comercial, croata movimento comércio interno, que circula sementes de alta genética, adubos, defensivos, impactos locais. Quais são os impactos? Ele gera emprego em loja agropecuária, né? E o 2, produção e cultivo. Isso aqui é o coração, que é a produção e o cultivo. O que acontece o diferencial tecnológico de Croatá. Cultivo é protegido. Quais são as ações? Montagem de estufa, manejo do solo, colheita, mão de obra. A mão de obra é a fase mais empregada diretamente. Trabalhador rural. Croatá hoje ele é especializado em lidar com tecnologia. A logística e o escoamento, no caso aqui a saída do município, aliás. Croatá funciona como porto seco de alimentos. Transporte em caminhões, claro, médio e grande porte, que sai diariamente da cidade. Os principais destinos são as Ceasas, em Maracanaú, também mercado em Teresina, São Luís do Maranhão, serviço agregado, posto de combustível, borracharia, oficina mecânica, ganha força com esse fluxo intenso de caminhão. O caso vai atraindo mais renda para a cidade. Comercialização e consumo, que é o retorno, caso a venda, o lucro da venda do pimentão e do tomate retorna para o município. Aí tem aquele giro do dinheiro reinvestido no comércio, supermercado, farmácia, vestiário, tudo para dentro da cidade. Eu montei também uma tabelazinha. São a questão do impacto na economia, que no caso a altitude, que é o clima, permite um plantio dos itens que não crescem no sertão quente. E lá na nossa cidade de Croatá, como ser, por ser uma serra, tem mais facilidade de crescer, de se desenvolver aqueles plantios. Água, Ibiapaba, uso dos poços aquíferos da serra para irrigação constante, lá é bem rico de água. A localização tem proximidade com a BR-222 que chega em Fortaleza. Não, o município de Croatá ele não é dentro da BR-222, não é próximo, assim como se diz. Que a BR-222 passa em Tianguá. E de Tianguá para chegar em Croatá fica mais fácil. Então a gente vai dar início agora ao nosso segundo tema, que é o aspectos sociais. Se eu tiver um pouco rápido, pessoal, vocês podem dar uma voltada na aula e pegar novamente e anotar. Não deixe de anotar, não deixe de estar fazendo suas anotações, suas revisões finais. Croatá é uma cidade de porte médio da região da Ibiapaba. Sua população, segundo o último censo de 2022 do IBGE, a população gira
em torno de 17 a 18 mil habitantes, no caso, quase 18 mil habitantes, 17 mil e alguma coisa, chegando próximo a 18 mil habitantes. Distribuição: existe um equilíbrio interessante entre zona urbana e rural devido às forças das comunidades agrícolas, como Barra do Soteiro, Santa Cruz, são as comunidades de produção agrícola. Tem a migração: a cidade atrai trabalhadores de outra região do Ceará e do Piauí, que no caso o município de Croatá ele faz divisa com o estado do Piauí, ficando próximo ali ao São João da Fronteira. Nosso segundo tópico, a gente vai falar sobre a educação. A educação é o principal motor de transformação social do município. Rede de ensino. O município foca na educação básica e fundamental, enquanto o ensino médio responsabiliza a estadual, em destaque do Flávio Rodrigues, a escola em destaque. Educação profissional, há um esforço a alinhar o ensino de vocação econômica da cidade, buscar parcerias, cursos técnicos voltados ao agronegócio. O nosso terceiro tópico é saúde e saneamento básico. Estrutura. O atendimento baseia-se na estratégia de saúde e família. Hospital Municipal, caso de alta complexibilidade, referência costuma ser Sobral e São Benedito. Desafio: quais são os desafios da saúde, do saneamento básico? Com muitas cidades da Serra, a expansão de saneamento básico para as comunidades rurais dispensa um grande desafio social em gestão pública também. O ID, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida. O ID de Croatá tem acompanhado o crescimento no Ceará. O perfil é uma cidade considerada pacata, com características de cidade interior, praças movimentadas, fontes de convivência comunitária. Cultura e lazer: a vida social gira em torno de festas religiosas, campeonatos de futebol amador, eventos de praça central. Tem a festa do município, tem as quadrilhas juninas também. Aí eu fiz um quadro aqui, quadro de desafio, potencialidade, desafios sociais e potencialidades sociais. Eu fiz um quadrozinho com os dois diferentes. É, desafios sociais, necessidade de maior qualificação técnica para os jovens. Isso aqui é um desafio. De dependências econômicas de poucos setores também. Melhoria na infraestrutura da saúde especializada e potencialidades sociais, forte laço comunitário, identidade cultural, baixo índice de criminalidade, é uma cidade bem tranquila também, juventude engajada na produção agrícola. O índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, embora a economia seja forte na agricultura, o desenvolvimento social ainda enfrenta desafio. O IDH municipal de 0,590 é considerado baixo em desenvolvimento social. Isso indica que apesar da riqueza gerada pelo agronegócio, ela ainda não está totalmente distribuída de forma a levar todos os índices sociais de nível médio ou alto, né? Desigualdade social: esse número ele mostra a concentração da renda. Existe uma elite agrícola produtora, uma grande base da população vive em rendimentos menores, outros maiores, né? O desafio da saúde mental, nosso terceiro tópico, ou sexto tópico, perdão. Desafio da saúde mental. Vou grifar aqui novamente. Um ponto muito específico e importante sobre Croatá, frequentemente discutido, é a preservação aos suicídios, que no caso é um ponto muito importante. O município é monitorado por rede de saúde devido ao índice significativo de casos relacionados à saúde mental, depressão e ansiedade. Quais são os fatores? Especialista liga isso a diversos fatores, desde o isolamento em áreas rurais
até questões culturais, pois Prefeitura e Ministério Público costumam realizar campanha intensa de valorização da vida na cidade. Nosso sétimo tópico, vulnerabilidade e extrema pobreza, que sabemos que quase todos os municípios, ainda mais no Nordeste, tem a questão da dependência da renda, cerca de 60% da população possui rendimento mensal per capita até meio salário mínimo, 60%, muita coisa, pessoal. Crescimento demográfico, diferente das cidades que estão envelhecendo rápido, Croatá ainda possui uma taxa de adolescente e jovem bastante alta. Desafio social aqui é criar oportunidade para esse jovem que não precisa migrar para Fortaleza ou Estado em busca de trabalho. A educação e a acessão, um ponto muito positivo e motivo de orgulho local, é o IDEB elevado. IDEB elevado. Croatá tem se destacado nos anos iniciais como ensino fundamental em avaliação recente. O município alcançou nota como 8,8 em escala de 0 a 10 nos anos iniciais. Eu fiz um resumo dos finais aqui. Resumo: pontos positivos em caso da educação básica, excelência, notas altas. Ponto em alerta são baixo do IDH, o desenvolvimento social, né, que é a desigualdade de renda. Ponto cultural, forte presença de festa junina, exemplos, quadrilha, que é a quadrilha Flor do Coroatá, que funciona como uma ferramenta de inclusão social para os jovens. Que a gente vai ver sobre o aspecto histórico, que está um pouco fora de organização. Acho que quando eu salvei em PDF, ele acabou dando essa bugada um pouco aqui no PDF. Mas dá pra gente aprender. Aspecto histórico. Antes da chegada dos colonizadores, que isso é a história do município, pessoal. Esse PDF tá só o filé, bem resumido mesmo. Origens e primeiros habitantes no município de Croatá, ou na Serra da Ibiapaba. Antes da chegada dos colonizadores, a região Ibiapaba era habitada por diversas etnias, principalmente os Tabajara. A subida da serra, povoamento por não indígena ocorreu através de missões jesuítas e colonos que subiam a serra fugindo da seca do sertão ou em busca de terra fértil, clima menos, que no caso é a nossa Serra da Ibiapaba. Como vimos, o nome deriva-se da nome de Croatá, né? Como vimos, ele deriva da planta caroá ou croatá, bromelia fibrosa, muito utilizada dos nativos, primeiros moradores para fazer corda, tecido rústico, entre outros. Nosso segundo tópico, influência de Guaraciaba, município vizinho ao município Croatá. Historicamente, Croatá nasceu como um distrito de Guaraciaba do Norte. Ele nasceu sendo um distrito pertencente ao município de Guaraciaba do Norte. Durante décadas, a vida política e econômica de Croatá era subordinada a Guaraciaba do Norte. A vila foi crescendo e aos poucos ao redor da capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que hoje é a padroeira do município, se tornou o centro da vida social e religiosa da comunidade. Naquele tempo era uma comunidade, era algo pequeno, e foi crescendo até se tornar cidade. O movimento de emancipação, a década de 80 foi o período de grandes emancipações no Ceará. Os sentimentos de independência de Croatá ganhou força devido ao seu crescimento populacional e à distância da sede de Guaraciaba. A data da criação do município, o município foi criado por uma lei estadual em 3 de maio de 1988.
Data da criação. O município foi criado pela Lei Estadual de 11.438, no dia 3 de maio de 88, 1988. É a grande magna da cidade, data magna, quando tornou-se oficialmente um município independente. Ele se desmembrou do município de Guaraciaba do Norte. Instalação oficial ocorreu em 1º de janeiro de 89. Caso um ano depois foi instalado oficialmente, composto do primeiro prefeito e da primeira legislatura da Câmara Municipal em 89. Evolução histórica do município, nosso quarto tópico. Início, a economia era de subsistência, focado em roçados, milho, feijão. A virada a partir dos anos 90 até a chegada dos anos 2000, Curatá passou por uma transformação de chegada de investidores e produtores que perceberam o potencial devido ao clima da cidade, clima menos, para a horticultura moderna. Isso mudou o perfil da cidade, de Vila Serrana para o polo tecnológico e agrícola, como hoje é. Eu fiz aqui nossa linha do tempo, um quadrozinho também bem legal. No século 17, 18, ocupação dos indígenas e início da colonização da Serra da Ibiapaba. Lá no século 20, início do século 20, consolidação como distrito de Guaraciaba do Norte, caso for desmembramento. Em 1988, aprovação da lei de emancipação dia 3 de maio, que se tornou o distrito de Croatá, com antes era, se tornou um município. Distrito de Guaraciaba do Norte. E um ano depois, em 1989, teve a instalação em posse da primeira gestão, do primeiro prefeito, da primeira legislatura da Câmara Municipal. E nos anos 2000, nos anos 90, e na chegada dos anos 2000, teve a explosão do cultivo da estufa e modernização agrícola na cidade. Show, pessoal! Vamos que vamos! Curiosidade histórica. Pulo do gato para a aula. Ei, olha. Um fator interessante para contar aos nossos alunos que Croatá foi uma cidade que mais rapidamente se adaptou a novas tecnologias agrícolas, enquanto outras cidades tradicionalmente continuavam no cultivo aberto. Croatá soltou para as estufas. Planejamento, nossa conclusão geral, localização, símbolo econômico, estufas de agronegócio, social, educação, DIB. E histórico, origem indígena e emancipação, que foi em 88. Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é o aspecto geográfico, a geografia do município. Geografia do município. Croatá faz fronteira com os seguintes municípios do estado. Município de Guaraciaba do Norte, onde ele pertencia, onde ele era município e se tornou cidade. Ao norte vem Guaraciaba do Norte. E sul vem Ipueiras. Sul vem Ipueiras. Ipueiras. Leste vem Guaraciaba do Norte, e uma parte de Ipueiras. E o oeste vem o estado do Piauí, especificamente São João da Fronteira. Pessoal, agora a gente vai ver os distritos de Croatá. Quais são, quantos são os distritos. O município ele é dividido em 8 distritos, contando com o que? Com a sede. O primeiro distrito é Barra do Solteiro, Betânia, Santa Teresa, Repartição, Lagoa da Cruz, Vista Alegre e São Roque. Aqui deu 7. Ele diz lá que é 8, só que a sede conta também. São 7 distritos, contando com a sede dá 8. Croatá, sede, viu que ele colocou ali? Croatá, sede. Barra do Soteiro, Betânia, Santa Teresa, Repartição, Lagoa da Cruz, Vista Alegre e São Roque. Eita, cheirando uma questãozinha de prova isso aí, ó. Questãozinha para fazer uma questãozinha bem feitinha. Só com esses distritos aí, ó. E muita gente cai. Vamos lá.
Recapitulando, o município ele é dividido em 8 distritos, contando com a sede, né? Sede, Barra do Solteiro, Betânia, Santa Teresa, Repartição, Lago Azul, Vista Alegre e São Roque. Grava isso na mente que é questão de prova, pessoal. Questão de prova. Localização e divisão regional. Região geográfica pertence a Ibiapaba, né? Região, mesorregião é noroeste cearense, noroeste cearense. E micro-região é a micro-região da sede de Ibiapaba. Distância da capital, capital de Fortaleza fica aproximadamente 350 km de Fortaleza. O relevo, Planalto da Ibiapaba, o relevo é um favor que determina a identidade croata. Custas de Ibiapaba, o município está situado na costa, forma de relevo que possui um lado com declive suave e com outro um corte abrupto. Altitude, a sede do município está a cerca de 700 metros acima do nível do mar. O impacto dessa altitude gera temperatura menos do que a do sertão ciclovizinho, permitindo o cultivo da hortaliça sensível ao calor, né? Clima. O clima de Croatá ele é classificado como tropical, úmido, semiárido, brando. Isso aqui é questão de prova também, pessoal. Caiu lá na Guarda de São Benedito, pessoal. Clima tropical, úmido e semi-brando. Eita, tropical úmido. Ó, semiárido brando. Temperatura média anual em torno de 22 graus, 26. Mês de junho e julho, inverno, serrano, a temperatura pode cair, ficando perto de 16 graus. Quadra chuvosa ocorre geralmente em fevereiro a maio, ou em janeiro a maio, junho também. Depende muito do inverno. A serra retém umidade vindo do oceano, chuvas orográficas, o que torna a região muito mais verde do que o sertão. Hidrografia. Embora este esteja no alto da serra, a gestão das águas é estratégica. Bacia hidrográfica faz parte da bacia do rio Coreaú e da bacia do rio Parnaíba, devido à divisão com o Piauí, já fica próximo a Piauí. Recursos hídricos. O município conta com riachos temporários, um forte uso de poços profundos, aproveitamento aquífero da Serra Grande, especialmente para irrigação de estufa. A vegetação é mata da Ibiapaba, uma mistura de floresta, umas áreas mais úmidas, verde, carrasco, uma vegetação densa, arbustos baixos, típica de topo da Chapada. Solo é predominantemente lastossolos, são fáceis de manejar. Prepara outro quadrozinho, sempre no final de cada tópico eu preparo um quadro. Quadrozinho que fica mais fácil, né? Aqui no caso é o ponto cardeal, os municípios vizinhos, as linhas territoriais. Ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste. O norte vem em Guaraciaba, faz fronteira com o município de Croatá. O sul vem em Poeiras e Impu. Leste vem em Guaraciaba do Norte e a parte do Impu. Oeste, estado do Piauí, aproximadamente São João da Fronteira, e Mito Brandão também fica bem próximo. Os aspectos geográficos, relevo do solo, relevo e solo, né? Umidade geomorfológica, Planalto da Ibiapaba, altitude média de 700 metros ao nível do mar, isso aqui. Clima, isso aqui é uma revisação completa. Clima, segredo da produção, é o tipo tropical úmido em áreas mais altas. Semiárido brando nas encostas. Temperatura em média de 24, 22 graus e pode chegar até 16 graus no período chuvoso. Hidrografia, bacia do rio Coraú e Parnaíba, a gente já acabou de ver. E aquele da Serra, água subterrânea, também já acabamos de ver. São
Recapitulação do material anterior. Localização, Noroeste, Cearense. Distritos principais são a Barra do Solteiro, Santa Cruz, são os municípios maiores no município, distritos maiores, aliás, perdão. Tem os limites, Guaraciaba, Impu e Poeiras, estado do Piauí, também já vimos. Tropical quente, semiárido, pluvial média de 610 milímetros de chuvas concentrada, de janeiro a abril, de janeiro a maio, até junho, depende muito do inverno, assim falei. As principais fontes de água faz parte com a bacia do Rio Parnaíba, sendo elas, assim, o Sul, os riachos de Canabrava, Canindé Grande, Cruz, Macambira, São Roque, e entre outros. Existem mais açudes de grande porte também. Agora a gente vai dar uma olhada aqui, vai ser nosso último tópico, que é os aspectos culturais, a cultura do município, né, pessoal? Cultura do município. Os principais eventos culturais são aniversário de emancipação do município, Dia da Padroeira, o Dia da Padroeira de Nossa Senhora das Dores, que é no dia 15 de novembro. Outros elementos culturais locais, tradição junina, mesmo com festa da padroeira em setembro, o mês de junho pertence forte com os festivais de quadrilha, escolas regionais, que são a marca da Serra da Ibiapaba. Patrimônio imaterial, o saber faz o agricultor das estufas. Hoje a cultura, manejo da serra, é passado de pai para filho, tornando-se um traço cultural. Culinária, qual são a culinária do nosso município de Croatá? Comida serrana, galinha caipira, feijão verde, milho, frutas frescas. Eita, não tem nada melhor do que isso não. Bom demais. Milhozinho verde, um feijãozinho verde. Cê tá doido, é muito bom. Identidade e mistura da cultura camponesa tradicional com a modernidade tecnológica do campo. Patrimônio arqueológico e religioso. Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, como acabei de falar no início da aula. O coração da cidade. Além do valor religioso, sua estrutura representa a tradição entre o estilo antigo da capela, da vila e igrejas modernas. Só um pouco de água. Voltamos. Capela distritais são aquelas capelas que tem no distrito. Distrito como Barra do Solteiro, Santa Cruz. Capelas são centros de conveniência que ocorre festa de santos, que mantém tradição, leilão, prenda, comidas típicas. A cultura de Croatá, pouca gente sabe, mas resgate do artesanato como a planta que dá um nome à cidade. O coroa, antigamente, os moradores extraíam as fibras das folhas para fazer chicote, corda, rede de pesca. Hoje, artesãos locais tentam manter a viva técnica de tel- é, tecelagem manual, artesanato, fazendo cesta, tapete. O movimento junino de quadrilha, São João de Croatá é levado a sério. O município possui grupos de quadrilhas que competem em festivais regionais. Quadrilha de Flor de Coroatá é um dos grupos mais tradicionais que envolve jovens da comunidade e utiliza as temáticas do sertão e da serra e da apresentações no figurino, letra das músicas, gastronomia, a gente acabou de ver também a questão da alimentação, diferencial do litoral, cultura alimentar é moldada pelo clima frio. Festival do milho também tem lá. Milho é uma das culturas rotativas entre o plantio de hortaliças, prato como canjica, pamonha, bolo de milho. Aí tem os doces caseiros também, que é comum de encontrar doces de frutas produzido artesanalmente, como doce de mamão, doce de leite, caju, eram as familiares antigas.
Mitos e lendas locais, as lendas de assombração na serra, história sobre botija, tesouros escondidos, enfim. E nossa tabela final é só aquela revisão de tabela, como artesanato, fibras naturais, coroal, croatá, e bordados, música, forró pé de serra, música religiosa, dança, quadrilha junina, estilizada-se tradicionalmente, ciclo de festa no mês de setembro, que tem como a padroeira Nossa Senhora das Dores. E pessoal, finalizando mais uma aula. Agradeço cada um que esteja conosco. Agradeço cada um que vem se inscrevendo, deixando seu like, comentando nas nossas aulas. Muito obrigado. Peço a você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para dar aquela força para a gente, para que possamos gravar mais aulas para vocês. E recapitulando, você que não tem material ainda, que queira adquirir seu material, entre no link aí fixado no comentário abaixo, entre no nosso grupo e só solicitar o nosso material que você vai ter acesso. Esse material foi feito com muito carinho, muito amor para todos vocês, bem resumido, como vocês podem ver. Todo o material nosso está desse jeito. E com preço bem irrisório, um preço bem legal para todos os concurseiros. E você que deseja adquirir seu material, é só entrar em contato conosco. E desde já quero agradecer a presença de cada um, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima aula.